Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Quem está feliz, diga glória a Deus. Que bom. Expressão de felicidade, de alegria, diante da presença do nosso Deus. Amém? Louvado seja o Senhor, queridos. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, narrado por Lucas, Evangelho do Cristo, que é narrado por Lucas, no capítulo 4, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. Vamos estar lendo o versículo 18, louvado seja o Senhor Jesus, e o versículo 19, amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus, glorificá-lo pela sua palavra, pela sua bondade, pela sua misericórdia, aleluia. Amém, igreja? Nos diz a palavra do Senhor Deus: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Pode se assentar, meu amado, adorando, exaltando e glorificando ao nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós estivemos, amada igreja, pregando a palavra na quarta-feira. Aleluias. E justamente nesse texto bíblico eu fiz menção dele, louvado seja Deus, porque nós lemos aqui, como eu disse, nessa quarta-feira, que o Senhor Jesus abriu o livro do profeta Isaías, leu esta mensagem, esta palavra, aleluias, fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos olharam para ele, amém? Glória a Deus. Por quê? Porque se cumpriu esta palavra, né? Louvado seja Deus aos olhos de todos eles. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. São os pilares da missão do Cristo. O Senhor Jesus está dizendo que o Espírito do Senhor, do Deus, está sobre ele, né? Porque ele foi ungido para isto: evangelizar pobres, proclamar libertação cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E na mensagem que nós ministramos, eu pontuei nós falarmos sobre o que Cristo está a dizer: pregar liberdade aos cativos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E eu quero dar continuidade, então, nesta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, frisando que na quarta-feira nós falamos sobre uma grande necessidade do ser humano, que é a libertação. Amém? A libertação é uma grande necessidade do ser humano. Amém? Aleluia. Mas nós falamos também que Jesus, ele faz mais do que tirar homens e mulheres da prisão, das cadeias, né? Ele quer libertar a alma do homem. Aleluia. Porque quando o Senhor está dizendo pregar liberdade aos cativos, aos que estão presos, aleluia, como eu frisei dizer, não necessariamente aos presos nas cadeias, nem nos presídios, mas os que estão aprisionados na sua alma. Amém? Louvado seja Deus. Também falamos que na batalha espiritual que nós vivemos, nós precisamos estar alinhados com Cristo para que possamos vencer. Amém? Não existe êxito, não existe vitória sem um enquadramento com a pessoa de Jesus Cristo, sem estar alinhado com Ele, sem estar na sua presença, sem ter Ele como aquele general da guerra que peleja as nossas pelejas.
que luta todas as nossas batalhas. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Então é essencial, porque todos passam por batalha espiritual. Não tem ninguém na face da terra que não passa luta. Aleluia. A diferença é que o cristão, quem tem Jesus, ele reconhece a batalha, ele reconhece a peleja que ele está vivendo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então ele se reveste da armadura, ele está preparado para lutar. Louvado seja Deus. E tem à frente o Senhor de toda a vida, o Todo-Poderoso, para lhe abençoar. Mas o mundo também passa batalha, o mundo também passa essa mesma dificuldade, e sem discernimento, sem entendimento, eles sofrem. Por quê? Porque eles não têm a Cristo, porque eles não servem ao Senhor e Salvador, porque eles não se renderam ao senhorio de Cristo. Então, para muitos esta batalha já está perdida. Amém? Aleluia. Nós dissemos também que Deus, Ele disse que a natureza do homem, ela é continuamente má, porque é do coração do homem que procede o mal, os maus pensamentos, né? É do coração do homem. Amém, queridos? Nós também ironizamos o fato de que Satanás, ele deve se admirar quando ele observa o homem e vê a sua maldade. É de fato irônico, queridos, mas uma grande verdade. Porque se do coração do homem, pastor Claudinês, procede o mal, procede os maus pensamentos, procede a violência, procede todo tipo de sentimento que é errado aos olhos de Deus, Satanás observa e talvez se admire de ver quanto o homem é mau nos seus caminhos. Aí ele vai e dá aquela ajudazinha, né? Aquela forcinha que ele precisa para concluir o seu objetivo, para que ele faça de fato o que é mal, para que ele tire a vida de alguém, para que ele possa minar os recursos de alguém, para que ele possa fazer alguma coisa que destrua a vida humana. Isso é o propósito de Satanás. Aleluia. Também falamos que do rei Saul, que perdeu a presença de Deus, que o Espírito de Deus saiu da sua vida, e da parte, por permissão de Deus, lhe foi enviado um espírito maligno, que o atormentava. Amém, igreja? Aleluia. E nós finalizamos dizendo que esse mesmo espírito maligno, que em alguns momentos, ou na maior parte deles, quando Davi, o ungido de Deus, que foi chamado para dedilhar a harpa, ele estava lá tocando a harpa, aleluia, e o demônio se aquietava. Ele não propriamente saía e ia embora e dizia: estou indo, estou saindo, porque ele tinha acesso àquela casa, ele estava ali. Só que tem uma coisa, ele se aquietava. O rei se acalmava, né? É aquela história, né? Tem pessoas que muitas vezes estão possessas, mas o demônio está quietinho na vida dela. Ele não se mostra, ele não se revela. Ele vai se evidenciar no momento da oração. Quando a oração for forte, o poder de Deus se manifestar e a glória do Senhor se revelar no ambiente, o adversário não aguenta, ele grita, ele vai querer se mostrar, e aí ele é repreendido em nome de Jesus. Mas o que aconteceu, quando nós finalizamos dizendo, é que aí ele passa a se evidenciar com grande força. Porque mesmo Davi dedilhando a harpa, e Davi que já tinha a presença do Espírito de Deus, mas está tocando, aleluia, e aí o Satanás, o diabo da vida de Saul, ele fica furioso, e Saul pega a lança e quer cravar Davi na parede. Davi se desvia, mas a Bíblia diz que aí Saul passa a persegui-lo. O intento de Saul era matá-lo, tinha inveja,
ele já não tinha o Espírito de Deus, Davi tinha o Espírito de Deus, então agora o propósito é destruir a vida do ungido de Deus. Você está entendendo, igreja? Amém? Quantos reconhecem essa luta espiritual, diga glória a Deus. Muitas vezes é assim, né? Querem matar o ungido de Deus, querem esfolar ele vivo. Amém, igreja? Aleluia. Então nós finalizamos aí, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, nós bem sabemos, nós reconhecemos que Deus, ele não é o autor do pecado. Deus não é o autor do mal, ele não é o criador do mal. Não foi Deus propriamente que criou o mal, amém? Mas nós sabemos que o mal que há, e só existe porque Deus permite, ou permitiu que ele existisse. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Aleluia. Agora, toda potestade, todo o principado do mal, da maldade, das regiões celestiais do mal, né? Que possamos assim dizer, porque é ali onde está travada as batalhas espirituais, nas regiões celestiais, e aí o mal está travando essa batalha, essa guerra, nesses lugares. Nós sabemos que eles estão todos subordinados ao nosso Deus. Eles estão todos subordinados à pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém, igreja? Porque todos eles são seres, criaturas que só agem até o limite em que Deus os permite agir. Eles só vão agir até onde Deus permite, para que eles venham agir, atuar. Nada foge ao controle do nosso Deus. Nada foge ao controle daquele a quem servimos, o Senhor de toda a glória, o Deus de toda a vida, o Senhor todo-poderoso. Nada foge, igreja. Aleluia. Então nós não temos que temê-lo. Amém? Nós temos que servir a Deus. Servir a Deus. Atente para o que está escrito na palavra do Senhor de Efésios, capítulo 1. Do versículo 18 a 22, nos diz a Bíblia Sagrada: a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Aleluia. Está tudo debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A ordenança de Deus, a ordem do Todo-Poderoso Deus foi, aleluia, designar em Cristo esta autoridade, e em Cristo todos são subjugados, porque o Senhor, Ele é de toda autoridade que se nomeia na terra, no céu, debaixo dessa terra, está debaixo da autoridade do nome de Jesus.
Louvado seja o Senhor. Você está entendendo, queridos? Como Deus é bom demais? Amém? Aleluia. O Senhor Jesus diz que a missão dele é pregar libertação, liberdade aos presos. Quem pode libertar a alma do homem que está aprisionada é somente um: Senhor, Salvador, Jesus Cristo, aleluia. Porque a autoridade é dele, porque o nome dele está acima de todo nome que se nomeia, louvado seja Deus, aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, igreja, no Evangelho que é narrado por Marcos, no capítulo 5, aleluia, a Bíblia relata que Jesus e os seus discípulos, depois de atravessarem o mar, eles chegam do outro lado, na terra dos Gadarenos, ou dos Gerasenos, e a Bíblia diz que, quando eles desceram do barco, chegaram na terra, a Bíblia diz que um homem, saindo dos sepulcros, ele vem de encontro a eles. A Bíblia diz que este homem vem clamando, gritando, porque a Bíblia diz que este homem estava possesso não de um, mas de legião de demônios. Agora diz a Bíblia que este homem, ele andava pelos sepulcros, pelos montes, de dia e de noite clamando. Ele estava nu. A Bíblia diz que este homem se retalhava com pedras, se cortava, ele se mutilava. A Bíblia diz que não podia um homem nenhum prendê-lo, porque não podiam subjugá-lo, porque as cadeias, as algemas, qual eles o prendiam, ele desfazia ela em pedaços. Tamanha força este homem tinha, por causa da legião de demônios que estava sobre a vida dele. Mas diz a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, que quando a Bíblia diz que viu Jesus ao longe, quem é que viu? Foi o homem? Quem é que viu? A Bíblia diz: e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quem viu foi o demônio, aleluia. Quem viu Jesus chegando foi os demônios que estavam na vida deste homem, e quando vê, ele corre e adora Jesus. Ele se prostra diante da presença de Jesus, aleluia. O demônio vai lá, os demônios na pessoa daquele homem, conduz aquele homem até onde está Jesus, e se prostra nos seus pés, e começa a adorar. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Nós vemos a imagem de um homem que está transfigurada em semelhança de animal. Nós vemos a semelhança de um homem, aleluia, que ele não tem raciocínio, ele não tem capacidade, vontade própria de decidir, ele está sendo escravo de Satanás. Este homem, queridos, ele não pode fazer o que ele quer, ele faz somente o que o diabo quer. Mas quando ele vê Jesus, ele reconhece quem é aquele que está chegando, ele sabe quem é aquele que está vindo lá. Ramai Surimi Andarai, aleluia. E ele está dizendo: conjuro-te por Deus. Olha, você imaginou o diabo, os demônios pedindo:
conjuro-te por Deus que não me atormentes. A presença do Eterno, a presença do Glorioso, a presença do Salvador, a presença do Fiel, a presença daquele que é santo, aleluia, está atormentando os demônios. Oramai, subiandai. Deus é bom demais, como é grande, aleluia. Então deixa eu falar algo forte aqui, querido, para nós nessa noite. Acho que muita vida deveria ouvir nessa noite. A verdade é que isso não é propriamente para esta igreja viva que aqui está. Isso não é exatamente para a igreja lavada, remida no sangue de Jesus, que está adorando, que está exaltando nesta noite, que está glorificando, que já participou do corpo e do sangue de Jesus, aleluia. Mas é para muita alma, mas até para crente que não reconhece a própria majestade e senhorio de Cristo na sua vida. Porque tem muitos que já deixaram de adorar, que já deixaram de exaltar, que pararam na caminhada de fé. E tem uns que nunca reconheceram quem é o Salvador, aleluia. E tem muitos que deveriam aprender com o diabo, deveriam aprender com ele. E nem adianta falar, misericórdia pastor, que negócio é esse? Não é verdade, deveria aprender, sabe por quê? Porque o diabo, quando viu Jesus, a Bíblia diz que ele correu e adorou. Essa lição que muitos deveriam aprender, sabe qual que é? A que o diabo está ensinando. Quando ele viu Jesus, ele correu e adorou a Jesus. Aleluia. Então os homens estão deixando de adorar a Deus, estão deixando de correr para quem pode salvar, estão deixando de correr para quem tem a autoridade, para quem liberta o homem, tira ele da prisão. Você está entendendo, igreja? Até os demônios reconhecem. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tiago escreveu assim na sua carta, na sua epístola, Tiago 2, no versículo 19, ele diz assim, crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e estremecem, aleluia. Eles não obedecem, mas eles sabem quem tem o poder. Eles não obedecem, irmão, mas eles sabem quem é o soberano, eles sabem quem que é o dono da autoridade. Eles não obedecem porque, aleluia, a natureza deles é caída, eles se rebelaram lá naquele tempo, eles agora não têm arrependimento, mas eles sabem quem é aquele que vai julgá-los no final de todas as coisas. Aí está dizendo, não atormenta nós antes da hora não, porque nós sabemos que no dia do tormento final, nós vamos ser lançados naquele lago, que nós vamos estar lá com todos os pecadores, e lá nós vamos viver eternamente, ao nosso próprio tormento. Você está entendendo, igreja? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Amada igreja, a Bíblia diz a nós, já fiz menção aqui em outras mensagens, a igreja conhece o texto sagrado, aleluia. Atos capítulo 19, versículo 13 a 16, a Bíblia diz que alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Faziam isto 7 filhos de Seva, principal dos sacerdotes, judeu. Respondendo, porém, o espírito maligno diz, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E a Bíblia diz,
Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que fugiram da casa nus e feridos. Aleluia, aleluia. Queridos, a prática de exorcismo, ela não era só nesse tempo de Jesus. Os judeus já praticavam isso. Agora, quando Jesus vem, quando Jesus ensina, quando Jesus dá autoridade, e diz: em meu nome expulsarão demônios. Agora, aleluia, eles estão lá, tentando tirar o demônio de um jovem, de um moço, um homem, não sei, que estava possuído. Quem sabe, a Bíblia está dizendo, 7 filhos de Seva. Você imagina, um segurando a perna, outro na outra perna, outro num braço, no outro braço, outro segurando a cabeça, outro lá, quem sabe ungindo ele, quem sabe jogando óleo sobre a cabeça dele, orando, expulsando. Mas diz a Bíblia que eles vão dizer: nós te conjuramos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Sem ter autoridade, sem ter a autoridade do Senhor Jesus. Aleluia. E o fato de não ter autoridade, pastor Valdemar, pastor Gabriel, o fato de não ter autoridade custou caro para eles, porque naquele momento a Bíblia está dizendo que o próprio demônio diz: eu conheço Jesus. Ele está querendo dizer assim, ó, se fosse no nome dele, pela autoridade dele, eu até reconheço, porque eu conheço Jesus. Mas ele não vai ensinar nada disso. Ele só vai dizer: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Os camaradas levou um couro, apanharam, saíram feridos, até a roupa deles o diabo rasgou. Aleluia. Porque vai mexer no ninho de Satanás sem ter autoridade do nome de Jesus Cristo, igreja. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Essa autoridade o Senhor deu para a sua igreja. Ele deu para os lavados, para os remidos no seu nome. A autoridade que vem pelo seu nome, pelo seu sangue. Aleluia. Aí nós vemos Jesus que vem para pregar liberdade aos presos, os que estão cativos, os que estão sem a graça de Deus. Muitos desses possuídos pelo demônio, está levando um couro do diabo, está levando um pau do diabo, e ainda acha que está tudo bem, e ainda acha que vai tudo legal, O diabo está cirandando com ele, está cirandando com a sua casa, está cirandando com a sua família, não tem autoridade da família para repreender, para expulsar o demônio, e acha que está tudo bem. Mas Jesus vem para pregar a liberdade aos cativos. Jesus vem, aleluia, ele veio, e ele vem hoje. Ele pode chegar hoje na vida de uma pessoa, ele pode chegar hoje na vida de uma família, ele pode chegar hoje na vida de alguém que se entrega a ele, aleluia, e ele operar um grande milagre, libertar dessa prisão da sua alma. Yamana surimi kandalabash. Tu está entendendo nesta noite? Diga glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu. Diga: só Jesus liberta. Só Jesus liberta a alma. Só Jesus liberta os homens da terra. Oramadabashe de amai. Só Jesus liberta. Louvado seja o Senhor Jesus.
Deus é bom demais, igreja. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Nós louvamos o seu nome. Queridos, porque a Bíblia diz que nós fomos criados, nós, e quando o Senhor diz que fomos criados, Ele não está dizendo os crentes foram criados, Ele está dizendo só os cristãos é que foram criados à sua imagem, à sua semelhança. Não, o Senhor diz que o homem foi criado, o homem e a mulher foram criados à sua imagem, à sua semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26, no 27, o Senhor diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Os homens todos foram criados à imagem de Deus. Esse projeto inicial de Deus foi isso, criar o homem à sua imagem, à sua semelhança. Paulo, escrevendo aos irmãos em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Ele, Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Se Jesus é a imagem de Deus e nós fomos criados à imagem de Deus, a nossa semelhança é com Jesus Cristo. Aleluia. Porque quem estava na criação? O Pai, o Filho e o Espírito. O Pai diz para o Filho, para o Espírito: façamos. Vamos fazer, nós vamos fazer. Façamos. Ele não está dizendo, eu vou fazer, eu farei. Ele está dizendo, façamos. E na imagem de Cristo, nós somos esta imagem. Aleluia. Deus nos fez para que fôssemos semelhantes ao Cristo. Jesus é o molde. Jesus, Ele é aquela forma que dá forma à nossa vida. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Sabe o que Jesus faz? Deus pega a matriz. Sabe quando você vai fazer alguma coisa em larga escala? Evangelista Cláudio, pega uma matriz, lá na Casa da Moeda, para fazer notas de 200, de 100, eles têm uma matriz, eles pegam aquela matriz, e a partir daquilo, eles fazem muitas cédulas. Aí Deus pega a matriz, Jesus Cristo, e fala, vou fazer todos a sua imagem, meu filho. Vão sair todos a sua imagem, a sua semelhança. Aleluia. Você é a matriz, você é o molde que vai dar vida, que vai dar forma, que vai trabalhar, aleluia, nesses corações, que vai dar vida para quem quiser vida, aleluia, que vai encher do Espírito quem quiser ser cheio. Eita, coisa boa demais que Jesus fez. Você está entendendo, igreja? Você pode adorar Ele nesta noite, porque Ele é maravilhoso. Louvado seja o Senhor, amada igreja. Nós conhecemos pela palavra de Deus. Nós somos a semelhança de Cristo. Agora, conhecemos pela palavra de Deus que o anticristo, ele virá. O anticristo, ele se levantará como um grande líder mundial.
A Bíblia o chama de o homem do pecado, filho da perdição, que se assentará no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Agora isto, nós bem sabemos que trata-se de um líder mundial, um homem caracterizado como sendo o anticristo, aquele que virá, que vai se levantar depois do arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. A igreja não estará na terra para passar pela tribulação que virá nos seus dias. Amém? Mas João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, diz assim, versículo 18: como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. No capítulo 4, João diz: o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora está no mundo. A atuação desse espírito do anticristo já está operando, já está atuando em todo o mundo. Por quê? Porque ele se opõe a tudo que é de Deus, ele se opõe a tudo que é de Cristo, ele se opõe de modo que ele quer fazer com que o homem, que o ser humano, ele não tenha a imagem de Cristo na sua vida. O anticristo, ele se opõe a tudo aquilo que vai colocar a imagem de Cristo na vida de alguém. Se levantam-se contra a sua vida. Por quê? Porque um espírito do anticristo, ele se opõe a quem tem a imagem de Cristo. Aquele que se levanta contra a vida dos ungidos de Deus, que persegue pastores, que persegue obreiros do Senhor, homens e mulheres que estão na seara, é porque tem um espírito que está atuando na sua vida, neste mundo, o espírito do anticristo. Ele se opõe a tudo que é de Cristo. Você está entendendo, igreja? Ele não se conforma de olhar para a sua vida e ver que você tem a semelhança de Jesus. Ele não se conforma de olhar para a sua vida, aleluia, e ver que você é um vaso do Senhor, lavado, remido no sangue. E quando ele olha para você, ele vê a cor carmesim do sangue de Jesus. O anticristo, esse espírito, ele não se conforma nisso, e por isso ele se levanta contra aos que têm a imagem de Cristo. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. O que Jesus está fazendo aqui, a base dessa missão de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre ele, é para evangelizar, é para proclamar a libertação, para restaurar, libertar, apregoar o ano aceitável do Senhor. É para isso a missão aleluia. Jesus quer colocar esta imagem no homem, dar esta vida para ele, aleluia. Só depende do homem aceitar o que Deus está oferecendo a ele. Amém? Quando nós olhamos para outras passagens do Antigo Testamento que revelam a incidência dessa influência demoníaca. Por quê, queridos? Porque nós falamos sobre isso, né? Estamos falando sobre isso. Porque a imagem do homem foi deformada, o espírito do anticristo atua na vida dos homens. O Espírito já estava atuando, ele, como eu disse na primeira mensagem, não é porque o diabo na maior parte do tempo está calado no Antigo Testamento, não significa que ele não agia, não é porque nós não vemos lá expulsando demônios em todo o tempo, é que ele não estava atuando, ele estava atuando, mas atrelado ao que ele faz, também tem os homens, a maldade do coração dos homens. E nós podemos saber que nisto também tem o quê?
A participação do diabo. O demônio está atuando. Ele está agindo. 1 Reis, capítulo 21. Tem uma história muito conhecida da igreja que é a respeito da vinha de Nabote. E nós vemos a história de um homem que, infelizmente, ele foi injustiçado. Ele foi injustiçado. A Bíblia faz menção de Jezabel, que é a esposa do rei Acabe, rei de Israel. Agora, queridos, eu acredito que Jezabel não era só influenciada pelo demônio. Eu acredito que essa mulher era possessa. Porque o que a gente vê da história, o que fala sobre ela, o que fala sobre a respeito de Acabe, o que eles fizeram, o que eles faziam, né? São evidências de que eles não só tinham maldade no coração, mas acredito que também era possesso de um espírito maligno, né? Que não atormentava ela, mas usava ela para atormentar os outros, para acabar com a vida dos outros. Então você vê que é uma coisa terrível, irmão, né? Louvado seja Deus. E quando a gente olha para a história, a gente vê que o rei Acabe, ele põe os olhos na vinha de Nabote, porque a vinha de Nabote era ao lado do palácio do rei, e ele quer aquela vinha para ele. E os irmãos conhecem essa história. Nabote vai dizer: não, isso aqui é herança dos meus pais, eu não posso entregar aquilo que é herança dos meus pais. Mas eu vou te dar uma vinha melhor, eu pago por ela. Não, eu não posso desfazer daquilo que é herança. Aqui entra meu coração, meu sentimento, a minha família. A Bíblia diz que o rei ficou angustiado. Ele foi chorar para Jezabel. Ele foi lá. Aí Jezabel, cheia de malignidade, mais do que Acabe, ela vai fazer o quê? Ela vai mandar uma carta para os anciãos, para os nobres da cidade, que conviviam com Nabote, e vai dizer: põe Nabote na frente do povo, e diga perante todos que ele blasfemou contra Deus, e diga perante todos que ele blasfemou contra o rei. Ou seja, pega esses filhos de Belial, esses filhos do diabo, testemunha contra este homem e apedreja ele, mata ele. Olha aí, olha a maldade. Se ela não era possessa, eu penso que o diabo olhava e falava: eita, mulherzinha porreta, é dessa aí que eu gosto. Evangelista Carolina, você já pensou? Se ela não era possessa, o diabo estava do lado só olhando, observando, falando: é isso aí que eu gosto. Aí ele aproveitava a situação, né? Coisa terrível, irmão. Apedrejar Nabote, mataram ele. Para quê? Para ele tomar conta da vinha, tomar posse da vinha de Nabote. Tomado que não é dele, mas Deus levanta o seu profeta, e o profeta chega lá, põe o dedo na cara de Acabe e diz: tu vai pagar pela vida de Nabote, o sangue dele. Aonde caiu o sangue dele, o teu sangue vai jorrar. Aonde os cães lamberam o sangue dele, vai lamber o teu. E da Jezabel, não vão só lamber o sangue não, vão comer até a carne dela. Você está entendendo, querido? Porque Deus é Deus. Ele não deixa o justo, o inocente, sofrer assim na mão do diabo. Ou melhor, sofreu, né? Fazer o quê? Mas Ele não deixa ele passar impune. A sua família, a sua memória será honrada diante de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A gente vê também na mesma situação, em sequência, no capítulo 22, como o diabo continua cirandando naquela família, naquele reinado do rei Acabe. A gente vai ver, queridos irmãos, aleluia, que a Bíblia diz que o rei Josafá, rei de Judá, ele vai falar com o rei de Israel, com o rei Acabe. E aí, o rei Acabe diz para Josafá: Ramote de Gileade, aquelas terras é nossa. O Sírio tomou conta, mas é nossa. Nós temos que tomar de volta. Você está comigo nessa? Vamos nessa? Vamos nessa.
Vamos pelejar, vamos lutar, e vamos tomar, e vamos conquistar Ramote Gileade. Mas a Bíblia diz que Josafá era um homem prudente. Porque ele vai dizer assim: por acaso aos profetas é para que nós possamos consultar Deus? Vamos ver o que Deus fala, né? Vamos saber o que Deus fala a respeito disso, se nós devemos ir ou não devemos. A prudência de Josafá. Só que tem uma coisa, aleluia, Acabe chama seus 400 profetas, e os seus 400 profetas vêm e começam a profetizar: pode subir, rei, a peleja, porque vai prevalecer. Porque tu vai vencer, porque tu vai ter êxito. Ah, rei, já caíram todos nas tuas mãos, pode ir, a peleja está ganha. E profetizavam. Aí Josafá com o pé atrás, né? Peraí, não tem mais algum profeta do Senhor? Aí ele fala: do Senhor? Esses profetas são teus. Esses profetas estão comprados. Esses profetas aí estão comprados. É igual o profeta que já se vendeu para o diabo nos dias de hoje, para profetizar só o que é bom nas igrejas, só para angariar da igreja, para levar o dinheiro da igreja, já se vendeu. Mas espera aí, aí ele vai dizer assim: não tem um profeta do Senhor aí? Ah, tem um aí, Micaías. Mas vou falar, já vou avisando, ele só profetiza o que é mal, hein? A meu respeito. Ele nunca, querido, o profeta verdadeiro, o profeta quando fala a verdade, pastor Claudinense, ele nunca fala o que é bom, né? Aleluia! Em vez de ele falar assim: eis que aquela chave chegou na tua mão hoje do carro zero. Não, pelo contrário, ele fala assim: ei, conserta a tua vida no altar. Aí vai: ei, nunca profetiza o que é bom para mim, nunca manda aquela chave abençoada. Só profetiza para mim consertar, para mim descer mais em oração, para mim colocar em ordem a casa, para mim fazer isso ou aquilo, para mim andar diante dos caminhos, mas nunca entrega aquela herança abençoada, né? Mas esse é de Deus. Aí a Bíblia diz: manda chamar. Tudo bem, chama ele lá. Chamaram Micaías. Aí Micaías chega lá, está todo mundo profetizando. Aí já chega lá, fala assim: ô Micaías, tu está vendo aí? Está todo mundo profetizando o que é certo aí, o que é bom. Está todo mundo dizendo que o rei vai vencer. Olha aí, há 400 profetas aí profetizando. Não seja a tua palavra diferente, rapaz. Mas Micaías fala assim: o que o Senhor me falar, eu falarei. O que Deus mandar, eu vou falar. Eita, Deus tremendo, né, igreja? Deus é maravilhoso. A Bíblia diz, igreja, aleluia, a Bíblia diz que Micaías profetizou dizendo: subi a Ramote Gileade e você vai vencer. O rei vai vencer. Olha aí, está vendo, Micaías? Eu sempre te conjurei para que profetizasse o que é bom a meu respeito, até que enfim você acertou. É verdade, tu vai vencer a guerra, mas eu vejo ovelhas dispersas pelo campo, como ovelhas que não têm pastor. Tu vai a peleja, mas não vai voltar dela. Tu vai vencer, mas vai cair lá. As ovelhas vão voltar sem o pastor. Oh, glória. Está vendo? Não disse que ele só profetiza o que é mal a meu respeito? Só fala que... Aleluia. Sabe aonde que entra o engano de Satanás? Micaías diz assim: eu vi o Senhor assentado no seu trono, hostes angelicais estavam
todos assentados, todos reunidos diante dele. E quando vem a palavra do Deus vivo, quem irá e vai persuadir Acabe para que vá e caia nesta peleja? Eu vi quando um espírito se apresentou e diz: eu irei e persuadirei Acabe. E pela ordem de Deus, ou pela permissão dele, ele diz: tu irás e prevalecerás. O espírito do engano, o diabo, ele chega naquele momento para dizer: eu vou lá. Ele falou assim: foste um espírito de engano na boca dos teus profetas. Esses que profetizaram, porque profetizaram por um espírito do demônio, de engano. E a história, você pode ler 1 Reis 22. O que aconteceu com Acabe? Ele morreu na peleja. Amém? Ele morreu. Porque o Espírito está atuando. Estava atuando lá no Antigo Testamento de muitas formas. Assim como ele atua nos dias de hoje. Querido, a gente falar de maldade do coração, querido. A gente falar como o ser humano pode ser mal. Às vezes a gente fica perplexo e fala assim: meu Deus, como? Até dentro da igreja, até servindo, até pregando a palavra, até louvando. Ah, cantora. De ficar. Vocês sabem bem o caso, né? Da cantora, né? Foi condenada. 50 anos de prisão. Por quê? Porque, segundo os relatos processuais, orquestrou na morte do seu esposo, pastor. Por causa do quê? Controle financeiros da igreja. Por causa de autoridade e poder que ele exercia. Julgada pelos homens para pagar no preço da desobediência que foi a Deus. Você está entendendo, igreja? Agora a pergunta fica: estava influenciada pelo demônio? Possuída por ele? Ou era pura maldade do coração? Que o coração do homem é continuamente mau. Como é que é? Aí fica aquela refrão. Eu nem canto mais, querido, nem quero saber de cantar. Acho bom nem cantar mais. Porque, quem impedirá o agir de Deus? É verdade. Quem vai impedir o agir de Deus? Deus é justo. Quem impedirá? Deus é justo. Agora, eu vou dar a volta por cima? Eu vou dar a volta por cima? Será que vai? A respeito de salvação nós não podemos questionar, querido. Porque no arrependimento e na humilhação, Deus se compraz ao coração dos homens. Com isso nós não podemos dizer. Mas no que diz respeito às leis dos homens, dar a volta por cima aqui eu acho difícil. Você está entendendo? Aí fica aquele detalhe. E agora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Você está entendendo, igreja? Amém? Então é por isso, amado, que nós vemos que a partir da vinda de Jesus Cristo, a atuação do diabo ela é muito forte, é muito intensa, porque ele sabe que seu fim está próximo, que Jesus vai aniquilar todo o mal. E aí, infelizmente, o diabo vai tentar arrastar com ele
tantos quanto ele puder. Amém? Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele deu à sua igreja autoridade para, em seu nome, repreender, expulsar e libertar pessoas desses espíritos malignos. Aleluia! Você crê nisso? Você pode levantar a tua mão para o céu e adorar a Deus essa noite, glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Para nós orar, eu quero só ler o que está em Colossenses 1, 21, 23. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem, permaneçam fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Amém? Se permanecerem, se continuarem sendo fiéis. Amém? Aleluia. Jesus vem para libertar a alma do homem. Quem é que está aprisionado lá na sua casa? Quem é que está aprisionado na sua família? Quem que entrou para o cativeiro era bênção, adorava, glorificava, exaltava, mas agora está aprisionado na sua alma. Continua a orar. Jesus vai libertar. Ramanassuri Micai. Se coloca em pé, igreja. Em nome de Jesus. Jesus vai libertar. Amém? Você crê que Jesus vai libertar? Você pode declarar nesta noite. Diga comigo nesta noite: Jesus vai libertar na minha família. Amém? Você crê nisto? Jesus vai libertar na minha família, na sua família. Ele vai libertar na sua família. Ele vai libertar almas que estão aprisionadas. Yamanais te andor que vas. Vamos falar com o Pai. Põe a mão no coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mediante o poder desta palavra de autoridade, esta palavra de vida e de glória, meu Pai, que o Senhor nos entregou nesta noite ao nosso coração, porque o Senhor veio para libertar as almas que estão aprisionadas, cativas de Satanás. Mas em nome de Jesus, nós tomamos posse nesta noite, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que haverá libertação, que haverá, aleluia, abertura de prisões, abertura de celas espirituais, e o teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós tomamos posse nesta noite. A tua igreja, ela está aqui, viva, declarante que somente o Senhor é o Senhor que tem autoridade para libertar os presos e dar a vitória pela tua palavra, pelo poder do teu sangue, em nome do teu nome, Jesus. Amém e amém. Quem crê, diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia e aleluia. Oh, Jesus maravilhoso.